Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu Direito Simples e Descomplicado. Meus amigos, vou gravar um vídeo hoje, mas na realidade eu já tenho dois vídeos no canal sobre o mesmo assunto, tá bom? Mas esse vídeo, ele é um pouco polêmico. Muitas pessoas acabam me perguntando: mas doutor, como assim, doutor? Eu posso andar com o carro do meu pai? Eu não posso andar com o carro do meu pai? Pessoal, como eu sempre digo para vocês, cada caso é um caso, tá bom? Vamos dizer que seu pai faleceu ontem, certo? E você, poxa, meu pai faleceu, e agora eu posso andar no carro do meu pai? Pode, pessoal. Se o carro do seu pai estiver emplacado em dia, nada vai impedir que você trafegue com o carro do seu pai. Até porque você está passando por um problema sério, não é isso? Você vai precisar, talvez, às vezes, tá, pessoal, aquele carro é o único carro da família, né? Você às vezes precisa levar sua mãe ao médico, você precisa fazer um mercantil para casa da sua mãe, você precisa resolver uma coisa ou outra. Então nada vai impedir que você trafegue com o carro, tá certo? Enquanto você resolve essa situação. Doutor, eu posso andar com o carro do meu pai que faleceu eternamente? Não, pessoal, tá? E as pessoas acabam confundindo muito isso aí, tá bom? Você vai poder trafegar com esse carro enquanto você resolve a situação. Inclusive, tá? Em alguns estados ocorre o quê? Quando você vai fazer o licenciamento do veículo, que o estado já tem a consciência que seu pai faleceu, eles deixam você pagar as taxas, mas não liberam o documento de você trafegar. Por quê? Porque seu pai é o responsável pelo carro. Se houver um acidente, um problema qualquer, quem responde é o seu pai. E no caso que o seu pai já faleceu, como ele vai responder? Entenderam? Então, assim, não é tão simples a pergunta, tá? Eu gravei os outros vídeos aí, tá? E aí eu falei várias vezes, pode sim, pode andar, mas o brasileiro sempre quer levar a coisa ao extremo, né? Então ele já acha o seguinte: se posso andar, eu posso passar o resto da vida andando com um carro sem resolver nada? É lógico que não, né, pessoal? É lógico que não. Se você não existia lei, né? Então, quando a gente diz, seu pai faleceu, você pode trafegar com o carro? Sim, você pode, enquanto você consegue regularizar a situação, enquanto você consegue fazer o inventário, enquanto você consegue decidir para quem vai esse veículo, tá bom? Então, assim, quando eu falo para vocês, inclusive nos dois últimos vídeos eu falei bastante, pessoal, pode sim, pode andar, né? Em alguns casos, tá, pessoal, já vi pessoas que chega o vencimento do carro, o licenciamento do carro, que consegue sim renovar e vai andar em mais um tempo enquanto regulariza a situação, né? Em outros estados, como eu já havia falado, não, é bloqueado na hora, você já não consegue mais fazer o licenciamento. Por quê? Porque não é correto você estar andando no carro de uma pessoa que já faleceu. Essa pessoa não tem mais como responder pelo carro, entendeu? Então, assim, eu sei que alguns inventários demoram para conseguir resolver, né? Mas você pode ir lá no juiz, pedir uma autorização para a venda do carro, uma alvará de venda ou de transferência, uma maneira que você possa regularizar a situação do veículo, tá bom? Então, deixando bem claro aí para vocês: doutor, posso andar no carro do meu pai que faleceu? Sim, você pode, mas não é você poder andar eternamente, né? Você vai poder andar com o carro enquanto você regulariza a situação do inventário do seu pai, enquanto você regulariza a situação do falecimento do seu pai, né? Para você que talvez não tenha um conhecimento, você tem um prazo, tá? Para você regularizar o inventário do seu pai, você dá entrada no inventário do seu pai, tá bom? Então você tem um prazo, né? Um prazo estipulado por lei. Então você tem que obedecer o prazo, você tem que fazer tudo direitinho, tá bom? Então, assim, quando eu digo para vocês, vocês podem andar no carro do pai de vocês, né? Não é andar no carro eternamente, não é ficar emplacando um carro todos os anos no nome de uma pessoa que já faleceu, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte: seu pai faleceu amanhã, né? Poxa, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá no cemitério, eu tenho que resolver as coisas, é o único carro da família. O carro estando emplacado, pessoal, o que vai ocorrer? O Detran ele vai lhe parar, você vai apresentar a documentação do carro e você vai continuar normal. Eu não posso dirigir um carro da minha esposa? Lógico que posso. Se o carro da minha esposa estiver tudo em dia, tudo regularizado direitinho, nada vai impedir que eu trafegue com o carro dela, né? Mas ela está viva, não é isso, pessoal? Em caso aconteça algum problema, alguma coisa, ela vai responder pela situação.
E no seu caso é diferente. Como seu pai vai responder pela situação se seu pai já faleceu? Então você precisa regularizar a situação, tá certo? Você não pode ficar rodando o carro do seu pai eternamente porque você não quer fazer o inventário do pai ou porque existe uma briga na família e não querem fazer o inventário do pai. Não é isso? Então não pode ser dessa maneira, tá? Então as pessoas às vezes se utilizam de algumas palavras que a gente fala e acha que como aquilo ali vai servir para ela, aquilo ali vai ser a verdade absoluta, aquilo ali, pronto, não, agora eu posso dirigir o carro do meu pai o resto da vida aí, porque o advogado lá no YouTube falou que eu posso dirigir o carro do meu pai, eu vou andar com o carro do meu pai até o carro virar sucata. Não, pessoal, tá? Não, você pode dirigir o carro do seu pai enquanto você regulariza a situação, tá? Enquanto o outro DUT não vence, a documentação não vence, não tem como você estar dirigindo o carro de uma pessoa que faleceu, porque aquela pessoa, ela é responsável pelo carro, né? Já viu o caso aí, aquela piadinha, né? O cara pegou o carro, bateu o carro do pai, né? Arrebentou do carro, o cara, eu vou cobrar o dono do carro. Qual é o endereço do dono do carro? Está lá no cemitério, cobra lá no cemitério lá, ele está lá, cobra ele lá. Você está entendendo? Então não pode ser dessa maneira, né? Não tem como você cobrar a pessoa que já faleceu, não é isso? Mas só lembrando, tá, pessoal? O espólio vai responder se caso aconteça alguma coisa com esse carro no período que você está andando. Você que está dirigindo vai responder e o patrimônio do seu pai vai responder também, né? Porque o seu pai já faleceu, né? A pessoa que houve um acidente com aquele carro que você está rodando, ele pode entrar judicialmente contra o espólio e dizer, olha, esse carro estava trafegando e bateu e eu preciso da minha indenização, preciso receber o dinheiro que eu perdi, né? Então, só lembrando, tá, pessoal? Mais uma vez, cada caso é um caso. Tem que ser muito bem analisado, para depois você dizer, então eu já vou entrar contra isso. Não, cada caso é um caso. Tem que ser muito bem analisado. O que eu estou apenas nesse vídeo explicando para vocês é o seguinte: você pode sim, seu pai faleceu, você pode sim trafegar com o carro, enquanto ele tiver com documentação tudo em dia, né? Você vai poder trafegar com o carro, tá? E resolver as coisas enquanto você resolve a situação do inventário, tá bom? Já vi alguns casos de alguns filhos também que começaram a andar com o carro, né? E aí o que acontece? O outro filho, não, porque ele está usando o carro do meu pai, eu também tenho direito a esse carro, né? E aí entra judicialmente, pede o bloqueio do carro. Mas aí eu escutei que eu podia andar. Não, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, cada caso é um caso, tá bom? Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, turma!